Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro bimestre, que seja um bimestre muito proveitoso, de muito conhecimento, de muita realização para todo mundo. Gente, duas notícias para vocês. A primeira, comprei um tripé. Olha só que legal, com aquela luz lá super legal, o ring light. Tô me sentindo uma própria apresentadora. Inclusive, depois que eu fui ver, né? Olha só que péssimo. Medidas cautelares, nome do apresentador. Ai, é que eu esqueci de mudar, mas eu estou me sentindo uma apresentadora. E a outra novidade é que voltamos com o LPJ, tá? Saiu já um comunicado que vocês já vão receber, mas já estou antecipando que voltaremos com o LPJ. Então, vamos elaborar peça. Sim, a gente já tinha elaborado peça no bimestre passado, inclusive as alegações finais. Mas a ideia é que agora seja instituído mediante o LPJ, beleza? Mas logo mais a gente conversa sobre isso. Pessoal, matéria do nosso terceiro bimestre, basicamente, medidas cautelares, sentença, coisa julgada. A matéria mais densa é referente a medidas cautelares. Por quê? Primeiro, em si, a matéria de medidas cautelares já envolve um conhecimento e uma atenção especial, sempre. Porém, nós tivemos uma alteração legislativa, né? A lei anticrime. E a lei anticrime modificou bem substancialmente, digamos assim, a parte referente à prisão preventiva, tá? Então, peço bem atenção de vocês quando forem estudar essa matéria, para que vocês peguem a legislação sempre atualizada, tá? Então, sempre aquela que a gente extrai lá do Planalto, para que vocês não percam, porque tem sim várias alterações substanciais referentes à prisão preventiva, tá? Pessoal, medidas cautelares, de uma maneira geral, tá? Bom, Lieberman e Carnelucci vão entender o processo cautelar como um terceiro processo, uma terceira via, tá? Por quê? Veja, o sentido de uma medida cautelar é dar um instrumento a instrumento. Deixa eu rebobinar isso aqui. A medida cautelar nada mais serve como um instrumento para o processo penal. E o processo penal é um instrumento a um provimento final, né? Então, ele nada mais é do que um instrumento do instrumento. Perfeito? Então, ele visa trazer uma efetividade a um provimento final. Esse que seria o sentido de medida cautelar, tá? No processo penal, então, as cautelares elas vão ser divididas em pessoais, né? Ou seja, que atinge diretamente a liberdade do sujeito, ou reais e patrimoniais, tá? Nas medidas cautelares pessoais, pessoal, ou seja, aquelas que atingem diretamente a liberdade do sujeito. Basicamente, temos duas espécies de medidas cautelares pessoais, tá? A prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Mas e a prisão em flagrante? Gente, a prisão em flagrante, ela é entendida após a reforma de 2011 como uma pré-cautela. Por quê? Veja, a prisão em flagrante nada mais serve do que fazer cessar aquela ocorrência delitiva ou apagar imediatamente aqueles vestígios próprios do delito. O que eu tô querendo dizer com isso? Pense em uma chama, em um fogo. A gente, quando algo está pegando fogo, o que a gente quer? Fazer abafar o fogo. Ah, mas já passou o fogo, o que eu tenho? Apenas a fumaça. Então, o que a gente quer? Abafar essa fumaça. Esse que é o sentido da prisão em flagrante. Ou a gente quer apagar a ocorrência delitiva ou apagar aquilo que acabou de acontecer, né? No caso do meu exemplo, a fumaça do fogo. Esse que seria o sentido de uma prisão em flagrante. Logo, ele não serve como um instrumento a um provimento final. Ele não serve a garantia e a efetividade de um provimento final, uma sentença condenatória, por exemplo, né? Ele visa o quê? Ele visa cessar a ocorrência delitiva ou aqueles efeitos imediatos da ocorrência delitiva, tá? Então, o sentido de uma prisão em flagrante se difere de uma prisão preventiva, que seria cautelar. Alguns doutrinadores vão entender que se engloba como cautelar, porém a gente já sabe
que não, o seu sentido após a reforma de 2011 é diferente, tá? E as medidas cautelares patrimoniais, o que é isso? Sequestro, hipoteca e arresto, tá? Depois a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre outras medidas, que também podem ser consideradas como cautelares, tá? Características das cautelares. Eu não disse agora há pouco que é um instrumento e que por isso a gente não pode considerar a prisão em flagrante como cautelar? Exato. Por quê? Porque ela é um instrumento hipotético. Ela possui instrumentalidade hipotética. O que isso significa? Visa assegurar um provimento final. Por isso que é um instrumento. Mas e esse hipotética? Tá aqui por quê? Porque hipotética é porque a gente não sabe qual que vai ser o provimento final. Então temos uma hipótese de um provimento final. E aqui a gente precisa de muito cuidado quando a gente vai falar de cautelar. Por quê? Para que a gente não esqueça, que estamos falando de algo hipotético. Nenhuma cautelar pode servir como provimento final. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que não se pode antecipar pena nenhuma. Da mesma forma que eu tô querendo dizer que se eu não tenho a menor chance de eventual condenação, eu não vou poder aplicar uma cautelar. Aliás, na chance de não ter uma condenação, eu sequer deveria utilizar o quê? O processo penal. O negócio deveria ser arquivado em sede de inquérito. Mas a cautelar pode ser feita em sede de inquérito. Mas veja que incongruência. Se temos dúvidas do oferecimento de uma denúncia, como decretar uma cautelar, sendo que existe dúvidas fundadas acerca da ocorrência delitiva? Veja, a cautelar, ela precisa salvaguardar o provimento final, mas apenas em caráter hipotético. E nisso possuímos duas vertentes, duas consequências desse caráter hipotético. Primeira, nós não podemos utilizar uma cautelar como antecipação de pena. Por quê? Porque não estamos trabalhando com juiz exauriente acerca daquele fato delituoso e autoria delitiva. Nós não temos um juiz exauriente. Por quê? Porque não temos um provimento final ainda. Até porque se tivermos um provimento final, não estamos falando de cautelar, né? Então, nós estamos tratando aqui de algo cautelar, certo? Que hipoteticamente, em razão do curso processual, ajudará tanto na verificação de provas quanto na salvaguarda desse provimento final. Mas nunca em caráter antecipatório de pena. A outra consequência é que eu preciso ter fundadas razões acerca da ocorrência delitiva e autoria. Por quê? Porque senão eu não devo antecipar uma medida, seja de restrição à liberdade, seja de restrição patrimonial, se eu não tenho sequer indicativos daquela ocorrência delitiva. E aí eu volto na questão da incongruência. Imaginem uma medida cautelar em caráter de inquérito. Se no final das contas chega à conclusão que eu não vou oferecer a denúncia, é uma incongruência muito grande decretar uma cautelar se no final das contas eu sequer oferecerei uma denúncia. Porque aí o fato delituoso e a autoria estariam muito distantes dessa hipótese. Eu preciso ter uma hipótese, eu não
posso ter uma mera probabilidade da ocorrência, mera possibilidade da ocorrência delitiva. Não posso, não pode ser um juízo muito distante à ocorrência delitiva. Eu preciso ter fundadas razões. Porque senão eu vou salvaguardar o quê? Eu preciso salvaguardar o provimento final. Mas se esse provimento final é muito distante do fato concreto, eu não preciso salvaguardar nada. Então, essa instrumentalidade hipotética precisa ser vista sobre esses dois vieses, ok? Não percam isso de mente, tá? Então, visa salvaguardar o provimento final. Essa cognição não está completa. Sim, ela não é exauriente, né? Ou seja, decide-se a partir de um juízo de probabilidade, decorrente do fumus commitio delicti. Ali eu falei probabilidade, eu quis dizer possibilidade, né? Não estamos falando de mera possibilidade, mas sim probabilidade, né? E aí é onde reside o caráter hipotético, tá? O que seria esse fumus commitio delicti, pessoal? Já vou antecipar, tem nos slides seguintes, mas eu já vou antecipar. Esse fumus commitio delicti seria a fumaça, não do bom direito, mas sim a fumaça da ocorrência delitiva. Ou seja, indícios de autoria e materialidade, certo? Eu preciso ter uma probabilidade da ocorrência delitiva e baseado o quê? Na materialidade e na autoria. Senão eu não vou antecipar uma restrição à liberdade ou não vou antecipar uma restrição aos bens do aquele sujeito, né? Acessoriedade. Então, o provimento cautelar não é um fim em si mesmo. Lembra que eu disse que não é uma pena, eu não posso antecipar pena nenhuma, porque o objetivo não é a cautelar. A cautelar, ela serve como um acessório ao provimento final, tá? Então, ele não pode ter um fim, ele não tem um fim em si mesmo. Ele não tem aptidão para solucionar e satisfazer o direito material. Preventividade. Veja, tem como finalidade prevenir a ocorrência de um dano irreparável ao longo do processo, ou seja, garantir a efetividade do provimento final. Caso, por exemplo, de sequestro de bens. Vamos imaginar, se o sujeito acabou com todos os bens que ele tinha, no final das contas, se ele for condenado, como que eu vou reparar a vítima? Então, eu preciso garantir a efetividade daquele provimento final. E, eventualmente, em alguns casos, eu preciso constringir os bens daquele sujeito para que, possivelmente, em um caráter hipotético, possa ocorrer o quê? A reparação da vítima, para que a vítima tenha os danos reparados. Porque pode ser que ele vá deteriorar o seu patrimônio, de modo que o provimento final fique sem efetividade, tá? Então, busca-se conservar um estado de fato, evitando que ao longo do tempo o processo seja inútil. Provisoriedade. Deve perdurar até a situação ensejadora da cautelar se finde. Eu não posso ter uma cautelar que dure para sempre. Lógico, né, professora? Não é tão lógico assim. Imaginem, em alguns casos a gente precisa pedir a liberação do patrimônio quando já teve sentença. Ora, se já teve a sentença e não tem mais instrução criminal, eu não tenho por que manter a constrição patrimonial daquele sujeito, se eu já tive um provimento final. Por isso que, embora pareça algo absurdo que a gente esteja falando, a provisoriedade precisa ser sempre observada. Ela não pode perdurar para sempre. Qual que é o objetivo da cautelar? Garantir aquele provimento final. Não pode se estender por muito tempo, né? Então, uma vez desaparecida a situação fática, que serviu de supedânea à medida cautelar, essa perde a sua funcionalidade. E o sujeito retoma o status quo, ou seja, o gozo irrestrito da liberdade.
E liberdade aqui a gente também fala liberdade de usufruto, uso e gozo de tudo dos seus bens, né? Então não estamos falando apenas da liberdade corporal, mas sim a liberdade de bem gerir o seu patrimônio. Cognição sumária, nós estamos falando aqui de um juiz exauriente, mas também ele não pode ser muito distante dos fatos, né? Eu preciso ter o quê? Uma probabilidade de uma condenação. Eu não posso ter uma mera possibilidade, porque senão eu não vou antecipar nada, porque daí eu não tenho que garantir. Eu tenho que garantir um provimento final, qual seja uma condenação. Eu não viso garantir uma absolvição. Porque aqui o objetivo é que tenha efetividade a condenação. Ora, como que eu vou antecipar a prisão de um sujeito ou como que eu vou antecipar a constrição patrimonial se eu tenho uma grande probabilidade de absolvição? Embora a gente esteja falando aqui de juízo sumário, de cognição sumária e não exauriente, eu preciso ter sim uma probabilidade de uma condenação, até porque eu necessito do fumus comissio delicti. Se eu tenho uma certeza ou que tudo indica a uma absolvição, eu não vou decretar nenhuma medida cautelar que restringe a liberdade do sujeito, seja diretamente em meio corpóreo ou indiretamente em razão da bem gestão dos seus bens, né? Então eu preciso sim do fumus comissio delicti. Proporcionalidade, esse daqui é o maior absurdo. A minha cunhada, ela trabalha em uma vara. E lá ela estava me contando que tem um processo, tá? Que tá lá com a juíza decidir, não agora, tá? Antes, porque a gente sabe que teve alteração a questão das prisões preventivas que devem ser reanalisadas. Mas tinha lá um sujeito que estava preso há 4 meses, sendo que a condenação dele, pasmem, era de 1 ano. A condenação dele foi de 1 ano. E ele estava preso preventivamente já há 4 meses. Ora, ele está cumprindo uma pena. Qual é a proporcionalidade de você antecipar a prisão de um sujeito, sendo que no final das contas ele não vai ter nenhuma pena, nenhuma restrição à liberdade? Provavelmente aquele 1 ano vai ser substituída por restrição de direitos, alguma coisa assim. Mas ele não vai ser preso com uma detenção, reclusão, enfim, não vai. Né? Então veja que coisa mais absurda. É necessário que guarde uma proporcionalidade. E isso é uma garantia, não só garantia, é uma exigência constitucional. Vocês sabem disso. Então o gravame causado pela tutela cautelar deve ser proporcional à constrição ou restrição que poderá ser causada com o provimento final. Quando a gente fala de restrição à liberdade, parece algo mais absurdo, mas quando falamos também da constrição patrimonial, deve-se guardar a extrema proporcionalidade. Imaginem, o sujeito foi lá e teve um crime que causou uma lesão aos cofres públicos de 100 mil reais. Essa foi a lesão aos cofres públicos. O juiz vai lá e decreta o sequestro do seu apartamento, determina que o sequestro de um bem imóvel seu avaliado em, sei lá, 500 mil reais. Guarda-se proporcionalidade? Evidentemente que não. E isso acontece muito. E veja, isso aqui estamos falando de uma exigência constitucional, a proporcionalidade. Não estamos falando de nenhum absurdo inovador, né? Então, que a gente responda. A medida cautelar eleita é o meio idôneo, ou seja, adequado para atingir o resultado pretendido a partir de uma perspectiva qualitativa? Veja, pessoal, de nada adianta eu constringir o patrimônio de alguém se eu estou falando ali, por exemplo, de uma lesão corporal. Ah, mas e a reparação dos danos? Veja, essa lesão corporal que eu dei como exemplo é algo em que seja impossível de reparar. Por exemplo, não causou nenhum dano estético ou não houve nenhuma sequela passível de indenização, digamos assim, né? Eu estou falando aqui de uma lesão corporal pequena, leve. Faz sentido eu constringir o patrimônio de alguém?
se eu não teve nenhuma consequência indenizatória, se eu não terei nenhuma consequência indenizatória com relação a isso, é preciso que seja qualitativamente, que tenha qualitativamente um sentido. O tempo de duração da cautelar aplicada ou a sua acumulação é adequada à finalidade desejada? Exemplo que eu dei do sujeito cuja pena no final das contas ia dar 1 ano e o sujeito estava preso preventivamente há 4 meses. Faz sentido? É razoável esse tempo de duração? É adequado esse tempo de duração? A medida cautelar atende ao critério de conformidade ao sujeito passivo? Aqui é necessária uma individualização. Veja, ainda que a gente trate do princípio da individualização em caráter de pena, ou seja, lá na matéria de execuções, é preciso que a gente tenha em mente que se eu estou falando de um enfermo, se eu estou falando de um sujeito que padeça de doenças ou que seja um idoso, que seja de sujeitos que você sabe que a prisão preventiva vai causar um gravame muito maior à sua saúde e integridade do que uma resposta estatal, é evidente que nesse ponto não faz sentido ter uma prisão preventiva a um sujeito que está lá com 80 anos cheio de doenças, né? Tanto é que quando surgiu agora a recomendação do CNJ, também se aplicou às prisões preventivas, né? Então não era adequado que um sujeito ali que tenha certas comorbidades já, ou em razão de doença avançada, ou em razão da idade avançada, esteja ali preso preventivamente estando suscetível a pegar ali uma doença como o coronavírus, né? Então, essa regra da individualização, embora normalmente a gente fale relacionado à pena, também se aplica aqui às cautelares, ok? O caráter individual do sujeito deve ser salvaguardado. Beleza? Gente, essa é a primeira parte da nossa matéria de cautelares. Prestem bem atenção nesse início aí, porque inúmeras lesões a essas regras, né, das cautelares são desrespeitadas, assim, todos os dias. Interessante vocês, quando estiverem estudando isso, que vocês deem uma olhada nas decisões, peguem aí alguns julgados para que vocês vão analisando essas questões, para que vocês vejam o tanto que são desrespeitadas essas regras, tá? Gente, um grande beijo para vocês, estou aqui à disposição, qualquer dúvida, tamo aí. Um beijo, tchau, tchau!